Que alegria, que satisfação podermos estar juntos mais uma manhã para a leitura e meditação da palavra do Senhor. Convido a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, dizendo: És o único, respondeu, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, isto já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Uma caminhada com Jesus. E o interessante perceber nesse texto que eles estão caminhando com um estranho. Uma conversa já está acontecendo. Os últimos dias, os últimos acontecimentos, esses acontecimentos que marcaram, esses acontecimentos que trouxeram tristeza e desesperança. É esta a realidade dos 2 discípulos que caminha de volta para a sua casa, caminhando cabisbaixo, caminhando triste, caminhando sem a esperança, porque o texto disse que eles esperavam em Jesus o Nazareno, que fosse ele aquele que haveria de redimir a Israel. E nesta caminhada de volta para casa, onde o assunto é a pessoa de Jesus. E o próprio Jesus se aproxima deles. O próprio Jesus começa a caminhar com eles. E a pergunta é: do que é que vocês estão falando? E é interessante porque o próprio Jesus sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso íntimo, ele conhece os nossos pensamentos. Mas ele pergunta: do que é que vocês estão falando? O próprio Jesus quer ouvir da sua própria boca. O que é que vocês falam? Do que é que vocês tratam à medida que vocês caminham? E eles perguntam: você é o único em Jerusalém que não está sabendo dos acontecimentos, das últimas notícias, dos últimos fatos? E ele quer saber quais são esses fatos, ele quer ouvir. E ele diz a respeito de Jesus, o Nazareno, homem profeta, homem poderoso em palavras e obras, diante do homem e diante de Deus. A respeito de Jesus, Jesus que foi crucificado, foi condenado e que foi morto pela mão das autoridades, pela mão dos sacerdotes. E nós esperávamos, nós tínhamos a esperança, nós olhávamos para ele
esperávamos que ele fosse a redenção, aquele que haveria de redimir. 30 quilômetros, distância entre Jerusalém até até a aldeia de Emaús. E grande parte desta caminhada eles não fazem sozinhos, eles fazem com Jesus. E eles vão falando a respeito da palavra de Deus. Que assunto maravilhoso, que assunto tremendo. Andar com Jesus, caminhar com Jesus e compartilhando com Ele as nossas esperanças, compartilhando com Ele as nossas desesperanças, as nossas frustrações, as nossas decepções. E Jesus sabe qual é o assunto. E Jesus ressurreto se aproxima desses dois discípulos. Eu tenho prazer em fazer esta leitura do Evangelho, acompanhar o desenvolvimento, a revelação da parte de Deus. Aqui o texto diz que naquele mesmo dia, qual é o dia? É o primeiro dia da semana, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia em que as mulheres foram até o túmulo e ali elas receberam a mensagem do anjo. Ali elas não encontraram o corpo do Senhor morto, mas encontraram uma revelação, uma visão dos anjos que traz a mensagem: não está aqui, porque é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Aquelas que buscaram Jesus encontraram uma mensagem da parte dos anjos. Mas esses dois que estão voltando para suas casas, eles recebem uma revelação do próprio Jesus, de Jesus ressurreto. Essa é a graça de Deus. Aqueles que foram a Jerusalém, aqueles que tinham esperança, estão voltando para casa sem nenhuma esperança, tristes, chorosos, mas o Senhor se manifesta, se revela a eles. Jesus ressurreto aparece a esses dois discípulos desconhecidos, mas a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia se revela a eles. Que bom que nesta manhã Deus possa se revelar a nós, que Deus se dê a conhecer a nós, que Ele se manifeste nas nossas vidas. É o meu desejo